você um malfeitor apenas, transforma você numa arma para si próprio e para as outras pessoas, né? Esse é o grandioso problema. Mas isso que você falou é chocante e realista demais. Se saírem 200 tem outros 300, e é com base nisso. Fala assim, se não quiser não faz, tem quem queira, né, Zaidan? E há uma reivindicação muito interessante, Ronald, porque os trabalhadores querem, por exemplo, você vai levar 8 lanches para aquela região. E o pagamento, ele é referente a uma viagem. Então, se fosse um lanche, você recebe a mesma coisa, sendo 8, sendo 15, né? E isso é interessante, porque isso traz o velho conceito da mais-valia relativa, né, que é muito mais complexa que a mais-valia absoluta, né, que é por tempo de trabalho. A relativa não, ela se dá na relação com produtividade, com equipamento, com uma série de coisas. Inclusive nisso, você fazendo várias entregas, mas o pagamento é por uma viagem só. E eles querem que não, que se forem 8 entregas, que isso seja considerado como 8 viagens, né? 8 deslocamentos, porque eles farão 8 entregas, não farão uma só. É uma reivindicação bastante interessante, não sei se ao fim eles conseguirão sucesso, tomara que sim. Tomara que sim. Hoje teve até uma reportagem aqui do Luiz Felipe Nunes, na programação da Rádio Bandeirantes, com a história do ChatGPT, essa ferramenta de inteligência artificial, e que criou um troço novo, que é transformar foto, imagem real em desenho, né? E o que ele faz? Ele vai lá e rouba, entre aspas, mas não é tão entre aspas assim, a inteligência do desenho de milhares de desenhistas, de gente que tem o traço na mão, tem o talento na mão, e coloca isso para que o software desenvolva, né, e transforme desenhos em desenhos mesmo, fotos em desenhos. E fizeram um nosso, viu, Zaidan? Eu quero nem a minha opinião, nem a sua, mas a opinião do Manuel é a mais importante para mim. Ô, Manuel, olha aí na tela que o Alan tá colocando, a foto minha do Zaidan como desenho aqui do Bandeirantes Acontece. Queria saber a opinião do Manuel, se passa ou se não passa, a gente para hoje mesmo com esse negócio, viu, Manuel? Mais ou menos, hein? Bem mais ou menos, né? Eu vou dizer uma coisa pra você, eu sou de uma família de desenhistas, viu? Eu vou pedir pra que os artistas da família façam isso, coloquem o traço em prática mais do que a inteligência artificial. Vou dizer uma coisa pra você, preciso cortar a barba mesmo, porque depois desse desenho eu fiquei preocupadíssimo, e o Zaidan tá com uma cara séria, mas ficou simpático sim. Zaidan, Manuel, um abraço pra vocês, até amanhã, tá? Um abraço, Ronald, Beatriz, até amanhã. Valeu. Termina aqui, Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil!
17 horas está marcando o digital eletrônico, relógio atômico da Bandeirantes. Esporte em debate, hoje até 19 horas e 30 minutos. Muita informação, opinião e debate. E você, atenção, quer concorrer aos presentes do programa de hoje? Então preste atenção, porque hoje temos aqui um par de ingressos para o Wet n Wild, mais um boné com o logotipo da Rádio Bandeirantes. Para participar é muito fácil, basta você entrar no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. É no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá tem um formulário, ali onde o pessoal deixa os comentários, no chat da plataforma. Lá tem esse formulário que é bem simples de ser preenchido. Preencha o formulário e aí você já estará apto para concorrer aos presentes de hoje. Repito, um par de ingressos do Parque Aquático Wet n Wild e mais um boné exclusivo da Rádio Bandeirantes. Participe e boa sorte para você. O sorteio será em algum momento do nosso programa, que vai até às 7h30 da noite. Participe e boa sorte. Vamos aos temas de hoje para você participar do Fala Galera. Você aprovou o novo uniforme do Guarani para a temporada 2025. A camisa homenageia a campanha histórica no Brasileirão de 1994, quando o time foi semifinalista, sob o comando de Amoroso e Luizão. Quem nos acompanha neste momento no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas está vendo o vídeo e a camisa usada pelo Luizão e pelo Amoroso e também pelo Luizão. A nova camisa é uma camisa alusiva à campanha de 1994 no Campeonato Brasileiro. E a pergunta: se você, que é bugrino, aprovou o novo uniforme do Guarani para a temporada 2025. Opine 97102-1493. 97102-1493. Time utilizado por Alberto Valentim no primeiro tempo do jogo treino contra a Inter de Limeira: Diogo Silva, Maguinho, Darley Santos, Simon, Danilo Barcelos e Arthur, Dudu, Luiz Felipe, Serginho, Diego Tavares e Bruno Lopes. Você aprova essa escalação? Caso fiquem à disposição Elvis e Gé e também Rodrigo Silva, que jogou no segundo time nessa partida, nesse jogo treino, entrariam nesse time titular. Como é que você encaixaria esses três jogadores? Ou os dois, Gé e também o Elvis? Opine 97102-1493. 97102-1493. Pautas do Guarani para o programa de hoje. Até o momento, o Guarani tem 5 reforços para a disputa da Série C. Lateral direito, JP Galvão, ex-Botafogo. Lateral esquerdo, Caio Christian, ex-Grêmio Prudente. Meia, Pablo Baianinho, ex-Vitória. E os atacantes, Ryuta Takahashi, ex-Gambosaka, e Lucas Macedo, ex-Belenenses. Antes de voltar de Águas de Lindóia, Bugre realiza último jogo treino no sábado contra o Pouso Alegre, time de Minas Gerais. Votação para mudança no Estatuto Social do clube
deve acontecer nas próximas semanas. Esse é o último passo necessário para a adesão de uma possível SAF no Guarani. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Diretoria contrata 2 laterais e fecha a posição. Pautas da Ponte Preta para o programa de hoje. Ponte deve estrear na Série C, dia 12 de abril, um sábado às 5 horas da tarde. Macaca visita o Figueirense no Orlando Scarpelli pela primeira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Até o momento, Ponte tem 6 reforços para a disputa da Série C. O goleiro Matheus Kaiser, ex-brasiliense, os zagueiros Wanderson, ex-CSA, e Danley Santos, ex-craque de Catalão. O meia Diogo Tavares, ex-Paraná, e os atacantes Gustavo 25, ex-Goiânia, e Ricardo Oliveira, ex-Carajás. Alberto Valentim deve contar com Gé, Elvis e Rodrigo Souza nas primeiras rodadas da Série C. Trio estava no departamento médico e vive a expectativa do retorno aos gramados. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Valentim vê Macaca como uma das referências da Série C. E tem as pautas do dia. Notícias. Não tem ligação com os times de Campinas, mas o comentarista escolhe uma das pautas para colocar a sua opinião. Pauta número 1. Depois de Rodrigo Garro, o Corinthians terá mais um desfalque para as próximas semanas. O goleiro Hugo Souza foi diagnosticado com uma lesão grau 2 no reto femoral da coxa direita e deve desfalcar a equipe por um mês. Matheus Donelli assumirá a vaga de titular no gol do Timão. Pauta 2. O presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, Luiz Otávio Veríssimo Teixeira, deferiu nesta terça-feira o pedido da Procuradoria e determinou a perda de mando de campo de 3 partidas ao Internacional no Brasileiro Feminino, após o ato de racismo relatado em partida da última segunda-feira contra o Sport. O Colorado, nesta terça, afirmou que uma de suas atletas da base foi responsável por atirar uma banana em direção ao banco de reservas do Sport. O contrato dela foi rescindido. O ocorrido foi num jogo entre as equipes no campo do Sesc Campestre, em Porto Alegre, e terminou empatado em 2-2. Pauta 3. Abel Ferreira pediu desculpas aos torcedores do Palmeiras pela resposta polêmica dada na entrevista coletiva depois do empate sem gols com o Botafogo no último domingo. O treinador português cutucou a torcida do Palmeiras ao comentar aos gritos de "é campeão" dos torcedores do Botafogo durante a partida. A declaração não repercutiu bem e Abel Ferreira utilizou as redes sociais para pedir desculpas aos torcedores do Palmeiras. Abre aspas. Ontem tive uma fala que não fez jus a tudo que essa torcida já fez e representa para mim. Vocês são parte fundamental da minha história e não ficaria bem comigo mesmo se não viesse corrigir o que disse, escreveu Abel. São pautas, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião e você também, né, que vai participar aí pelo WhatsApp, caso queira também comentar, além das enquetes do dia, as notícias do dia
Fique à vontade. 17h10. Está no ar Esporte em Debate. Mesa de áudio Pedro Piscinato. Ele que manda o som para o FM 85,7 e também para todas as plataformas. E no Switch, Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem. A imagem do programa que vai para o youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. A coordenação é de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Liga, Sicredi tem poupança premiada. Você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi tá na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. Leva que contar é confiar na caminhada. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Itatu Capitalização. Consulte o número do processo do CEP de mais informações no regulamento poupançapremiadasicredi.com.br. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 MB até 1 GB de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Tá precisando de argamassa, rejunte ou impermeabilizante para sua obra? Vá até a loja de materiais de construção mais próxima e encontre a Pisocol. Fala, amigo. Preciso de argamassa, rejunte e impermeabilizante. Ah, sim. Você encontra tudo isso com o Pisocol aqui na loja. Ótimo. Com o Pisocol eu resolvo tudo sem dor de cabeça. Encontre Pisocol nas melhores lojas de materiais de construção e tenha a solução completa para a sua obra com qualidade e preço justo. Com Pisocol, colou, ficou. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. 17h15 em Campinas, Esporte em Debate, aqui pela Rádio Bandeirantes.
A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos, temperos prontos, especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. E a Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer até os paladares mais exigentes. É ideal para quem busca uma alimentação saudável. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse aromadazervas.com.br para saber mais. Experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. 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 Sensacional, hein, Tigrão? Aroma das Ervas, quem comanda é a família Sato. Sato pai, que é o Antônio Sato. E o Glauco Sato é o filho. É, família Sato, que comanda a Aroma das Ervas. Bandeirantes. 17, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, Batista. Boa tarde. Quem fala é Júnior de Indaiatuba, Ponte Pretano. Gostaria de saber que fim que deu o Léo Oliveira. Nos 2 jogos treinos que teve da Ponte, ele não apareceu, nem na escalação, ninguém nem escuta falar nada dele. Será que ele não vai renovar com a Ponte? Acredito que ele não deve ficar na Ponte para a Série C, correto? Por favor, pergunte pro CH o que ele acha disso. Um grande abraço a vocês aí, manda um abraço pro Tigrão, pro CH e para você uma ótima tarde. Muito obrigado, para você também, ótima tarde. Ele tá aparecendo sim no jogo treino, né? Por exemplo, contra a Inter de Limeira, o Léo Oliveira jogou no time do segundo tempo. Alberto Valentim tem se utilizado desse expediente. No primeiro tempo, entra o time talvez considerado titular. E no segundo tempo, o time talvez considerado reserva. No primeiro tempo, contra a Inter de Limeira, Diogo Silva, Maguinho, Danley, Simon, Danilo Barcelos e Arthur, Dudu, Luiz Felipe, Serginho, Diego Tavares e Bruno Lopes. No segundo tempo, Pedro Rocha, Pacheco, Diego Leão, Sérgio Rafael e João Gabriel. João Gabriel é lateral esquerdo e entrou improvisado na lateral esquerda. Ele é lateral direito e jogou na lateral esquerda. Já jogou assim ano passado e esse ano no Campeonato Paulista também atuou na lateral esquerda. Rodrigo Souza, Léo Oliveira, olha ele aí, ó. Léo Oliveira e Gustavo Teles. Renato, Fernando e Miguel. Fernando e Miguel são jogadores da base. Aliás, o Miguel, ele disputou a Copinha e estava no banco contra o Ituano, nesse jogo que a Ponte fez contra o Ituano pelo Campeonato Brasileiro Sub-20 da Série B. Ele estava no banco e foi utilizado no segundo tempo da partida contra a Inter. Então, sim, ele está na Ponte, respondendo objetivamente, e vem sendo utilizado aí pelo Valentim. No time 2, né? Está sendo utilizado sempre no time 2. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Olá, Valdemar Cachelli, Santo Antônio de Posse.
Olha, estão falando desse japonesinho que está aí no Guarani, entende? A estatura dele, né? Claro, né? No bom sentido, sem o mínimo preconceito, coisa parecida, assim. Mas os melhores jogadores também não tinham altura, hein? Como, por exemplo, Maradona, Bebeto, Romário, Messi, Pimentinha, Solteiro, o próprio Pelé, né? Não era baixinho, mas também não era tão grande assim. Então, quer dizer que... Aliás, saiu um comentário, né, no programa do meio-dia, né? Falou que o Batista tem 1,51 m, isso aí confere? Na TV parece tão grande, mas tudo bem, abraço a todos aí, tá bom? Obrigado. Abraço, muito obrigado. O pessoal tira sarro, né? Fala da minha altura, mas eu tenho a altura do Romário, 1,65. Então, o Romário cansou de fazer gol de cabeça. E você esqueceu aí de falar do Naldinho. Naldinho, jogador do Bahia, baixinho também, e marcou inúmeros gols de cabeça. E o Pelé, 1,76 m. Aí Pelé já não dá para colocar aí como baixinho, né? 1,76 m. Mas Romário, Maradona, Soteldo, aliás, o pessoal brinca. O Soteldo foi parado no trânsito lá em Santos, quando ele estava jogando no Santos. Ele foi parado porque os guardas de trânsito acharam que era um menino que estava dirigindo o carro. Opa, não pode. Aí parou o carro, viram que era o Soteldo, né? Ele é bem pequenininho. Então não tem nada a ver esse negócio de altura. E o japonês, o Takahashi, tem 1,56 m. Essa é a altura correta do Takahashi. Mas, repetindo e apenas informando ao ouvinte, né, que teve a curiosidade de perguntar a minha altura, 1,65 m, a mesma altura do Romário. Mais um ouvinte no ar. Bom dia, pessoal da banda, aqui Irineu, Jardim Oliveira, bom dia CH, bom dia Greg, bom dia Valdemir Gomes, bom dia Carlos Batista. O pessoal, torcedor do Guarani do Grupão, fica brabo quando vocês falam verdade. Vocês não tem que se omitir, não, tem que falar a verdade, é obrigação sua. Esse time do Guarani é muito fraco. É muito preocupante as contratações que foram feitas. Ninguém conhece, ninguém sabe quem é quem. Eu tenho minha dúvida se esse time se classifica entre os 8. O mínimo que ele tem que fazer é classificar entre os 8. Subir é um outro, é uma outra. Valeu, Irineu, um abraço, bom dia para você também, muito obrigado pela participação. Claro, os grandes dessa competição são os times mais tradicionais, pela camisa, pela história. E os times tradicionais, sim, têm obrigação minimamente de se classificar entre os 8. E entre esses estão Guarani, Ponte Preta e Guarani. Então você está correto, porque efetivamente, né, os times tradicionais, tem outros aí como o Náutico, por exemplo, tem obrigação de conseguir sim a classificação. Carlos Henrique, bate pesado! Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Boa tarde, Batista, um grande abraço a todos. Vamos ao Fala Galera desta terça-feira. Você aprovou o novo uniforme do Guarani? Camisa homenageia a campanha histórica de 94. Claro, camisa lindíssima. Quem teve a ideia está de parabéns. Na minha opinião, ficou lindíssima a nova camisa do Guarani. Time utilizado por Valentim no primeiro tempo do jogo treino contra a Inter, Diogo Silva, Maguinho, Danley,
Simon, Barcelos e Arthur. Dudu, Luiz Felipe, Serginho, Diego Tavares e Bruno Lopes. Você aprova essa escalação? Caso fiquem à disposição, Elvis, Gé e Rodrigo Souza entrariam nesse time titular? É uma pergunta muito difícil de responder. A gente não sabe fisicamente, principalmente, como estão Elvis e Gé. Depende 80% da condição física. Não sei se está confiante, se está jogando com medo, se está gordo, se está magro. É difícil falar. Eu acho que ele está colocando esse time aqui no primeiro tempo desses jogos treinos, porque ele tem que equilibrar os dois elencos, né? Do primeiro e do segundo tempo. Não pode ficar desequilibrado. Então não dá para afirmar que esse time do primeiro tempo é o novo time titular da Ponte. O que dá para deixar muito claro, falei isso na tela da Band hoje, é que a zaga está se desenhando sem Concha, sem Sérgio Rafael e sem Matheus Silva. Tanto é que o Wanderson está chegando também, né? Então isso aí para mim está muito claro, muito claro. De qualquer maneira, eu acho que apesar da derrota é válido, não é? Para que a gente vá conhecendo aos poucos, né, o que ele está utilizando, mas para ter uma certeza, uma conclusão, é só assistindo tanto o Guarani como o Ponte, aí dá para dar efetivamente uma opinião, Batista. Alô, você que está começando ou já está no meio de uma obra, seja ela grande ou pequena. A dica de hoje é para você que quer evitar ter dor de cabeça. Sim, quando o assunto é argamassa, rejuntes ou impermeabilizantes, a solução é Pisocol. A Pisocol é referência em qualidade, oferecendo produtos que garantem segurança, qualidade e o melhor de tudo, com preço justo. A sua obra merece o melhor. E com Pisocol, você pode ter certeza de que está fazendo a escolha certa. Então, não perca tempo. Vai comprar material de construção. Peça pelos produtos Pisocol. Com Pisocol, colou, ficou. Presente nas melhores lojas de materiais de construção da nossa cidade. Pisocol é a sua parceira para uma obra bem feita. É tranquilidade para sua cabeça. Pisocol, os melhores produtos e qualidade em argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Rádio Bandeirantes. Ouvinte participando, mandando para cá as suas mensagens. Boa tarde, Batista. Hoje estou em casa instalando refletor solar com céu de brigadeiro e escutando a Band pelo YouTube. Itatiba. Abraço, Carlos Matozinho. Mandou inclusive aqui um vídeo, né? Tá lá instalando o refletor solar e ouvindo aqui a Rádio Bandeirantes. Um abraço para você. Tome cuidado, hein, Matozinho? Fique ligado aí, hein? Não vai dar bobeira não, hein? De repente cai aí e acaba ficando ruim o negócio, tá bom? Mas é só tomar cuidado para não sofrer nenhum acidente. Batista, o Corinthians teve um jogador chamado Elton, que hoje joga na Arábia, que tem 1,54 m de altura. Abraços, Márcio. Abraço para você, Márcio. Muito obrigado pela sua participação. Olha, hoje é dia 1º de abril. E o dia 1º de abril é considerado como o dia da mentira. E eu quero perguntar para vocês, qual, na opinião de vocês, foi a maior mentira do futebol? O que você considera a maior mentira do futebol? Pode ser um jogador, pode ser uma equipe, pode ser um campeonato, pode ser um árbitro,
pode ser um dirigente. Você fique à vontade para participar aqui pelo WhatsApp 971021493. Qual a maior mentira do futebol? Futebol em geral, não é o futebol brasileiro. Pode ser aí da sua equipe. Qual foi a maior mentira da sua equipe do coração? Qual a maior mentira no futebol? 971021493. No dia 1º de abril, dia da mentira. Participe, vai ser legal demais saber aí a sua opinião. Na sua opinião, qual a maior mentira? 971021493. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, Batista. Tudo bom, meu amigo? Boa tarde a todos da mesa. Batista, só uma pergunta aqui, Batista. Só uma coisa rápida. 114 anos do Guarani amanhã. Qual foi o maior jogador da história do Guarani, Batista? Na sua opinião? Pico, turma do Cambuí. Um abraço. Na minha opinião, na minha humilde opinião, Amoroso. E na minha opinião, também Amoroso. O Guarani teve grandes jogadores. No passado, jogadores excepcionais. O Beto Zini, por exemplo, costuma dizer que Zusa foi o maior jogador da história do Guarani. Mas o Guarani teve jogadores excepcionais, né? Careca foi indiscutivelmente um dos maiores jogadores que passaram pela história do Bugre. Mas eu vou me ater, o meu critério são os jogadores que eu vi jogar, assim, estando em loco. E eu vi, por estar presente desde 1984, aqui em Campinas, eu vi muito Amoroso. Amoroso, Luizão, vi um pouco também do Evair, vi também o Ailton Queixada, foi um grande centroavante, mas o meu voto, se tem que escolher apenas um jogador, eu escolho Amoroso. Eu chamava, quando o Amoroso jogava, de craque excesso de talento, excesso de qualidade técnica, o craque que tinha a antevisão do lance e por isso marcava muitos gols. No campeonato de 94, Amoroso marcou 19 gols, foi o artilheiro da competição, junto com o Túlio Maravilha do Botafogo, que também marcou 19. Aliás, os dois estiveram frente a frente lá no Rio de Janeiro, em Niterói, e nenhum dos gols daquele jogo foi marcado pelos artilheiros. E aí eles terminaram empatados com 19. E o vice-artilheiro do Guarani foi o Luizão, que marcou 14 gols. Então, para mim, Amoroso foi o maior de todos. Abraço para você, muito obrigado, e obrigado aí pela lembrança de elegermos aqui o melhor jogador da história do Guarani. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batista, Band amigos. O episódio lá do Internacional, o ato racista lá do Internacional, da jogadora, da torcedora do Inter com a jogadora do Sport, as jogadoras do Sport Recife lá. Se fosse jogo no Paraguai e na Argentina, estariam todos, imprensa, torcida, clubes, pedindo a exclusão dos times argentino, paraguaio. E agora, não vão pedir a exclusão do Internacional? Tem que pedir sim a exclusão do Internacional. Tandy Negrão. Eu concordo com você. São 2 pesos e 2 medidas, né? Ou 2 pesos e uma medida. Não tem que aliviar, porque ao aliviar você acaba sendo conivente com a situação.
Não interessa se é time argentino, paraguaio, uruguaio ou se é time brasileiro. Tem que ser enérgico para acabar com esse negócio nojento e que não tem cabimento em 2025, estarmos ainda falando dessa porcaria. Mas, infelizmente, não tem o mesmo peso. E aí, né, vai ficar por isso mesmo. Alguém fala alguma coisinha e vai passar pano. Não devia passar pano. Mais um ouvinte no ar. Fala Batista, fala CH, Wellington de Cosmópolis, Bugrino. Eu tenho acompanhado bastante a nossa área e tenho visto que o CH tem sido bem comedido nas suas explicações a respeito do elenco do Guarani, do elenco da Ponte. Ele diz que hoje, com o que ele consegue ver, ele enxerga que o Guarani não é um dos protagonistas para subir. Eu gostaria de saber de vocês se, com o elenco que nós temos hoje, é óbvio que não dá para avaliar porque não tivemos nenhum jogo ainda, mas eu gostaria de saber se o Guarani, com o técnico que tem, com as ideias que tem, com a entrevista que eu também assisti aí, vocês acham que o Guarani pode encaixar e pelo menos chegar entre os 8? Vamos lá, CH, você foi citado aí pelo nosso ouvinte, que é fã do Nossa Área, programa que você apresenta diariamente, das 11h30 até o meio-dia, aqui na Rádio Bandeirantes. Eu agradeço o carinho da audiência e é muito difícil para todos nós comentaristas dizer algo, porque é o seguinte, eu tomo muito cuidado com o que eu falo, porque eu não trabalho nem para o Guarani nem para a Ponte, eu não sou assessor de imprensa. Eu trabalho para você que é o nosso ouvinte. E eu tenho a obrigação de ser verdadeiro, de ser honesto. Obrigação. Isso faz parte, está contido dentro da sequência de obrigações que eu tenho. Então, como é que eu vou analisar algo que eu não estou vendo? O time foi modificado, os jogadores saíram e outros entraram. E quem chegou são a maioria dos jogadores que chegaram aí, salvo uma outra peça, são jogadores desconhecidos. Até um jogador do Japão o Guarani trouxe. Isso quer dizer o quê? Não quer dizer nada. A gente precisa ver. Agora, nessa experiência que a gente tem, e eu não tenho nenhuma pretensão de ser dono da verdade, todas as vezes que eu me equivoco, eu venho aqui e digo, sem nenhum constrangimento. Agora, pela experiência que a gente tem e pelas informações que também nós temos dos adversários dos times de Campinas na Série C, eu digo categoricamente que os dois times vão participar do campeonato. Agora, o campo muitas vezes contraria a gente. Tudo que eu estou falando é na parte teórica. Né? De repente, com um time de jogadores mais novos, o Guarani encaixa e vai em frente. Eu tenho confiança no Maurício Souza. Eu acho que ele é um treinador muito estudioso, de ótimos conceitos. Agora ele precisa de material humano, porque essa é a pergunta objetiva. O treinador não tem varinha de condão. Ele dá o caminho, se ele tiver um discurso bom, ele convence os caras a executar plano de jogo, a treinar da maneira que ele acha convincente, a jogar da maneira que ele acha pertinente. Agora, antes do campeonato começar com todas essas modificações, é muito difícil. Eu disse hoje na tela da Band, eu vou repetir para vocês. O principal compartimento do Guarani não foi reforçado. É o meio campo. Esse é o principal problema do Guarani. O Guarani não tem um primeiro volante confiável, não tem um segundo volante, não tem um meia e não tem um ponta de lança. Não tem. O campeonato pode falar, Carlos Henrique estava enganado. Tem esse e aquele. Beleza, virei aqui e com toda tranquilidade eu vou reconhecer que tinha e eu não enxerguei. Agora, pelo que eu conheço dos jogadores que estão lá, eu estou muito curioso para saber como é que o Maurício Souza vai se virar com esse time. Então, eu vou repetir, eu tenho obrigação de ser honesto. Eu não passo pano, eu não vendo agenda positiva
Eu não trabalho de assessor de imprensa para nenhum dos dois times. A minha obrigação aqui é perguntar, questionar, duvidar e analisar com justiça, com correção. Essa é a minha obrigação. Portanto, os dois times de Campinas não estão entre os meus favoritos para lutar pelo acesso para a Série B do ano que vem, Batista. Boa tarde, Batista. Para mim, a maior mentira da história da Ponte foi a contratação do Sócrates. Abraços a todos, Paulo Jacumã, Conde Paraíba. Ô Paulo, você acertou aí na mosca, né? Porque realmente houve uma euforia. Sidão, que Deus o tenha, carregou o Sócrates nas costas, lá no aeroporto em São Paulo. Todos os torcedores da Ponte acreditaram. E o Sócrates vestiu a camisa da Ponte no aeroporto, tirou foto, mas não jogou na macaca. Então, se enquadra como a maior mentira, sim. Boa tarde, jovens. A maior mentira é essa da seleção de Nutelas. CH, o senhor viu Carlos, Toninho Oliveira, Oscar e Polozzi, Odirley, Vanderlei, Marco Aurélio, Dicá, Lola, Lúcio, Turma, Afrânio, Rui Rei jogarem? De onde vieram? Porque os times da cidade pararam de investir na base. Carlos Alberto Jardim do Lago tá citando você, em CH. Já viu essa turma jogando ou não, CH? Muitas vezes. Agora, a discussão e a conclusão, principalmente, por que os times de Campinas não revelam mais, é uma discussão para 1 hora de debate. Não é uma atitude ou não é por um motivo apenas que os times de Campinas pararam de revelar. Existem várias explicações e vários fatos, né? Primeiro que eu tenho falado isso agora, recente, do centro do futebol paulista. Mirassol, Novo Horizontino, Noroeste voltou, Primavera subiu, Capivariano subiu, eu estou falando de tudo, todos os times aqui, salvo engano da minha parte, clubes que têm um dono. Estou falando de clube associativo, não. O Velo não, o Velo é associativo. Então, perceba que o meu Paulista está na 4ª divisão, mas é campeão da Copa do Brasil. E daí? E daí? Nós estamos falando do futebol hoje, não é? Então, é muito triste observar certas coisas acontecerem, mas os times de Campinas, eles pararam no tempo e as outras estruturas foram melhorando. Então, hoje no mercado, você pai que tem um filho de 12 anos, você traz para Campinas ou leva para a estrutura do Mirassol? Se você conhecer a estrutura do Mirassol, você vai perceber rapidamente, eu não estou falando de camisa, de peso, de história. Estou falando de momento. A estrutura que tem o Mirassol e o Novo Horizontino, os times de Campinas não têm. Eu estou falando só de 2. Poderia falar de outros times também. Então, também isso é uma das explicações porque o futebol de Campinas não revela tanto mais. Precisa estar muito organizada a base, mas de verdade, com metodologia de trabalho. Por exemplo, a Ponte, nos últimos 2 anos, acho que trocou de técnico no Sub-20 umas 4 vezes. Guarani também. Então, sabe, não existe um conceito, um plano de trabalho, né? Um planejamento para você, em 2, 3 anos, vou começar assim e vamos seguir aqui independente dos resultados. O mais importante na base é revelar, não ter resultados. Mas, infelizmente, no clube associativo, sempre tem lá um mecenas, entre aspas, que ele precisa ser campeão na base para se sentir o cara, entendeu? E eu não estou falando de ninguém, tá, gente? Estou falando genericamente. Não se sintam ofendidos. O fato é que não está funcionando. Tanto é verdade que há quanto tempo grandes jogadores o futebol de Campinas não revela?
Então a culpa não é minha, só estou trazendo à luz aqui a minha verdade. Mas a explicação é bem complexa, Batista. Oi, Batistão, o Pelé tinha 1,73 e não 1,76, como você falou. Abraço. Olha, eu não falo de orelhada. Eu não falo confiando na memória. Eu falo consultando sites especializados. E eu consultei o site ugol.com.br. É um site que tem tudo sobre futebol. É a maior base de dados de futebol do mundo. Tabelas, fichas de jogos, estatísticas sobre competições, jogadores, treinadores. Então, não sou eu, é o site O Gol, que coloca na ficha do Pelé 1,76 m, 72 quilos, ambidestro, Edson Arantes do Nascimento, nascido em Três Corações, Minas Gerais. 1,76 m, de acordo com o site O Gol. Tá bom? Abraço, muito obrigado pela sua participação. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Sobre a maior mentira da Ponte que eu já ouvi, e olha que eu ouvi bastante, viu? Não só dessa diretoria, mas de algumas outras também. Mas a maior mentira que eu ouvi dessa diretoria foi que o nosso presidente falou que a Ponte ia fazer um centro de treinamento estilo São Paulo, igual o São Paulo Futebol Clube, e que ele ia fazer auditoria. Essas são as duas maiores mentiras que eu já vi. Auditoria, lógico que não saiu, né? Auditoria séria, né? Não auditoria de contador. E o sem treinamento nem precisa falar, né? Abraço. Júnior Fernandes, Campinas. Abraço, muito obrigado. Mais um. Batista, boa tarde. Hoje é dia da mentira. A maior mentira no Guarani foi Toninho Cerezo, que não jogou nada, veio com aquele esplendor de jogador que passou pela seleção, ainda ganhou uma boa bolada. Esse sim é um mentiroso, fuleiro. Rapaz, isso aí é de matar qualquer um. Luiz Antônio, São Carlos, São Paulo, Bugrino. Abraço, muito obrigado. Toninho Cerezo veio pro Guarani, trazido pela Turbo System. Turbo System foi uma empresa que acabou engambelando o presidente do Guarani à época, Lorenzetti. E o Lorenzetti acabou acreditando no Nino Nicoletti, um italiano que apareceu por aqui e disse, né, que ia trazer uma verba, um dinheiro, um aporte de capital de fundos de pensão da Itália. E com isso acabou realmente engambelando todo mundo. E ele não pagou nem a moça que foi fazer a apresentação num evento no tênis clube, assim como também deu calote no buffet que serviu lá os comes e bebes. Então realmente foi um negócio tenebroso que aconteceu na vida do Guarani. Então Toninho Cerezo foi sem dúvida um engodo, mas ele não teve culpa, porque ele também foi enganado. Depois ele entrou na justiça e ganhou 5 milhões de reais. E o Guarani teve que pagar, porque a Turbo System tudo que a Turbo System fez em nome do Guarani, ou seja, ela mesma não foi responsável por nada. Então o Guarani foi tapeado e a Turbo System desapareceu, se escafedeu, e o Guarani ficou com a dívida que teve que pagar depois na justiça. Então essa foi a história do Toninho Cerezo no Guarani Futebol Clube.
Abraço para você, muito obrigado pela sua participação. Cerezo veio para o Guarani, o ouvinte disse, ele não jogou nada, mas ele não veio como jogador, já tinha encerrado a carreira. Ele veio como treinador e não como jogador. O ouvinte acabou cometendo aí uma confusão. Mais um ouvinte no ar. Alô, Batista, boa tarde. Tigrão, CH, um abraço a todos vocês. Ô, Batista, a respeito da sua pergunta, estou respondendo agora. A Ponte está contratando Tite, Gabigol e Arrascaeta para o campeonato da Série C, ok? Um abraço, Nelson do Chapadão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Abraço, Nelson. Muito obrigado. Valeu aí, entrou na brincadeira. Você já ouviu falar do Sicredi? Uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito onde o associado é dono do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação. Por isso, trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi, você é mais que um cliente, é um associado valorizado. E ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo. Faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Rádio Bandeirantes. 17h53, informações da Ponte Preta. Tá chegando Vladimir Catarino, diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações da Ponte Preta. Elenco da Macaca se reapresentou, né? Começou novamente os trabalhos nesta preparação para a estreia na Série C do Campeonato Brasileiro. Sábado passado teve jogo-treino contra a Inter de Limeira no Majestoso, derrota pelo placar de 3-1, e no próximo sábado um outro jogo-treino está marcado também para o Moisés Zucarelli. O jogo vai ser contra o Água Santa. A Ponte deve estrear na Série C no sábado, dia 12 de abril, 5 horas da tarde, jogo lá no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, né, contra o Figueirense, primeira rodada aí da Série C. Macaca aqui no Campeonato Paulista passou muito perto de conseguir a classificação à segunda fase, né? Perdeu a chance na derrota na última rodada para o Bragantino, mas fez uma campanha digna de classificação, inclusive como o melhor visitante do campeonato. Não foi bem na Copa do Brasil e agora volta as atenções para a Série C. Até o momento são 6 jogadores contratados para a competição. O goleiro Matheus Kaiser, ex-brasiliense, os zagueiros Wanderson, ex-CSA, e Danley Santos, ex-craque, o meia Diego Tavares, ex-Paraná, e os atacantes Gustavo 25, que estava no Goiânia, e também o Ricardo Oliveira, ex-Carajás. Além desses, a Ponte vai ter reforços que já estavam aqui, né? O Elvis Meia se machucou aí no Campeonato Paulista e ficou fora uma boa parte da competição. E o Rodrigo Souza, que sequer entrou em campo, né? Entregue ao departamento médico, além do Gé. Gé, artilheiro aí das competições que disputou com a Ponte Preta, está fora desde outubro do ano passado, passou por uma cirurgia. A expectativa é que eles possam voltar aos gramados já nesse pontapé inicial da Série C. Claro, reforços importantíssimos, há uma expectativa muito grande por parte do torcedor pontepretano para a volta desses jogadores, e a Macaca tem um time forte para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. As informações da Ponte Preta aqui no Esporte em Debate. Desktop eleita a melhor internet do estado de São Paulo.
oferece conexão 100% fibra ótica de alta performance, com mais de 1 milhão de clientes conectados. É a escolha perfeita para quem ama acompanhar o futebol campineiro com qualidade e velocidade. A Desktop é patrocinador oficial dos Gigantes Guarani Ponte Preta. A Desktop está presente no dia a dia de quem busca qualidade, ultra velocidade e preço justo, a partir de apenas R$ 79,99 ao mês. Você garante planos de 200 mega a 1 GB de velocidade. Quer uma internet campeã? Então ligue 0800 1102. Acesse também desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas espalhadas pelo interior e litoral paulista. Assine Desktop e garanta conexão de alta qualidade para você e sua família, seja para jogar, trabalhar ou assistir às suas séries favoritas. Acesse desktop.com.br agora mesmo. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Bandeirantes. 17h57. Vamos lá, CH, falando aqui da Ponte. Hoje até batemos uma caixa na tela da Band, no programa Os Donos da Bola, sobre o time que entrou em campo contra a Inter de Limeira. 2 times, na verdade, um que provavelmente será o esboço do time titular e um segundo time que deve ser o esboço do time reserva. Claro que nesse time está faltando ou faltou no jogo diante da Inter o Jean Dias. Não sei se estava com algum desconforto muscular, porque no jogo treino diante da Portuguesa ele estava no time 2. Então vai lá para você analisar, CH. Time que começou o treino, jogo treino. Diogo Silva, Maguinho, Danley, Simon, Danilo Barcelos e Arthur. Dudu, Luiz Felipe, Serginho, Diego Tavares e Bruno Lopes. A plataforma tática aí com 3 zagueiros, técnico Valentim mantendo aquilo que ele colocou em prática no Paulista. E no segundo tempo, Pedro Rocha, Pacheco, Diego Leão, Sérgio Rafael e João Gabriel. Aqui, Diego Leão, Sérgio Rafael, 2 zagueiros, né? Mudou então a plataforma tática. Aqui é no 4-4-2. O meio de campo com Rodrigo Souza, Léo Oliveira e Gustavo. Esse Gustavo é Gustavo Teles. É um meia/volante ou volante/meia. E aí Renato, Fernando e Miguel. Fernando e Miguel são jogadores da base. Se esse Fernando e o Miguel forem atacantes, a base do time 2 é 4-4-3-3. Mas, se um deles for meia, vira para o 4-4-2, porque o Renato é atacante. E aí, CH, o que você achou? Eu achei que dá para tirar um pouco de indicativo no setor defensivo. O meio-campo, ele equilibrou as forças. Desculpa, com todos esses que você falou aí, eu duvido que o Léo Oliveira seja reserva no time dele. Duvido. A não ser que tenha acontecido algo extraordinário, como eu não estou vendo. Então, com os dados que tenho, a conclusão é essa. O meio-campo foi dividido entre o primeiro jogo e o segundo jogo. O primeiro tempo e o segundo tempo. E o ataque do segundo time, 2 garotos e o Renato, a gente já conhece. Os 2 meninos aí pode ser que vinguem. Então, quem não jogou nesses 2 está no estaleiro.
Tá machucado, tá se condicionando. Agora, para mim, na zaga, todos os indicativos dão conta que Concha, Sérgio Rafael e Matheus Silva estão lá atrás da fila. Tanto é que o Wanderson tá chegando, não é? E eles não... Pelo menos a leitura que eu tô fazendo no time de cima, tem um menino do lado direito, o primeiro zagueiro que foi contratado. Como é que é o nome dele, Batista? Primeiro zagueiro, Danley Santos. Isso, Danley Santos. Então, Danley e Wanderson estão chegando. O Diogo Leão, jogou no segundo tempo, né? Ou no segundo time, e não jogou o Concha. E não jogou o Matheus Silva. Não sei por que também, tá? Então, tecnicamente, alguma coisa, e vai continuar o Danilo como terceiro zagueiro pelo lado esquerdo, e o Arthur como lateral esquerdo, e fazendo a variação que a gente já discutiu 1 milhão de vezes aqui. Então a base está pronta, meio campo vai ser hora Dudu, hora Léo Oliveira, e aí para frente depende de uma série de fatores. Eu acho que o Serginho cabe nesse time, eu acho que o Elvis cabe nesse time, e existem outras possibilidades. Então não dá, pelas duas formações, pelo menos para mim, para tirar uma conclusão. Dá para ter indicativo. E o maior indicativo para mim é no setor defensivo, Batista. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço para você, boa noite. Boa noite, Batista, um abraço a você, um grande abraço aos amigos do nosso Esporte em Debate de hoje. Dia da mentira, mas aqui é tudo verdade. Hoje é dia 1º de abril, né? Convencionou-se aí, folcloricamente, chamar o dia 1º de abril de dia da mentira. Você, não fala galera aqui do Guarani, você aprovou o uniforme do Guarani, o novo, para a temporada 2025. Camisa homenageia a campanha histórica no Brasileirão de 94, quando o time foi semifinalista e teria ido à final. Não fosse a contusão do Amoroso. Sim, aprovei, achei que o uniforme... Muito bonito o uniforme, entrou aí uma interferência, não sei qual o verdadeiro motivo. Sigamos por aqui. Amoroso vestindo a camisa, foi isso que entrou no ar. Eu tô falando e entra um fundo musical na minha orelha, pô. Não era só a foto do Amoroso? Não, é um vídeo, né, que o Guarani gravou com o Amoroso vestindo a camisa de 94. Ah, que legal. Então eu queria ver de novo, que eu acabei tomando um susto aqui. Vamos lá. Amoroso e Luizão, espetacular. Espetacular. Nesse clipe aí tem um gol de bicicleta do Luizão. Eu acho que é contra o Bahia, hein? Vai ser agora aí. Sei que tá no YouTube, quem não tá no YouTube me perdoe, né? Mas tem muita gente no YouTube, então a gente compartilha aqui. Luizão e Amoroso agora já em tempo real, agora no presente. Dois jovens senhores se abraçando, Amoroso com uma barba futebol de salão, 5 para cada lado. É isso aí, legal. Agora não teve o fundo, você viu, Batista? É só pra mifo mesmo. Ai, legal, muito bonito o clipe. Gostei da camisa. Justa homenagem. O time utilizado por Alberto Valentim no primeiro tempo do jogo treino contra a Inter de Limeira foi o seguinte: Diogo Silva, Maguinho, Danley, é o Danley Santos, Simon e Danilo Barcelos. E Arthur. E Danilo Barcelos e Arthur. Dudu, Luiz Felipe, Serginho, Diego Tavares e Bruno Lopes. Bom, qual que é a pergunta a respeito desse time aí? Você aprova essa escalação? Caso fiquem à disposição Elvis e Gé e Rodrigo Souza, entrariam nesse time titular? Não, tanto é que eu não aprovo a escalação, que o Gé e o Elvis têm que entrar, são titulares absolutos, e o Rodrigo Souza entrariam apenas o Gé e o Elvis. O Rodrigo Souza brigaria por titularidade no meio-campo como um dos volantes. Então não aprovo, não. Acho que aí
sem o Jean Dias, né? Não sei qual o verdadeiro motivo, não dá. Com Luiz Felipe, Serginho, olha, meio de campo, Dudu e Luiz Felipe. Dudu, pouca intensidade física. Luiz Felipe joga há muito tempo de lateral, mas é de origem volante. Talvez tenha dificuldade de readaptação. E o Serginho, baixa intensidade na meia. Diego Tavares, chegando agora, temos que avaliar. E o Bruno Lopes não se firmou como titular. O titular deve ser o Gé. E o lado esquerdo, eu acho que ele fecha com 3 zagueiros com o Arthur e bota o Danilo Barcelos como lateral. Ou, aí faz com 4, uma linha de 4, bota o Arthur de lateral esquerdo e solta o Danilo Barcelos como, às vezes, um homem de meio campo para fechar um quadrado no meio, ou às vezes uma segunda linha ofensiva para fechar um tripé ofensivo. Então, não é esse time aí, não. Esse time não ganha do Figueirense. Mas, por isso que é legal o jogo treino, a experiência. Ele está vendo, inclusive, zagueiros que chegaram agora. Então o CH está dizendo, perderam espaços. Aí, alguns que não aparecem no time, né? Sérgio Rafael, o Matheus Silva, o Vicente Concha, concordo. Só que, se esses que entraram aí no jogo treino, de repente, nessa participação, apresentaram um desempenho menor do que esses que nós acabamos de dizer, aí volta todo mundo. Volta o Concha, volta o Sérgio Rafael, o Matheus Silva um pouquinho atrás, porque nem jogou no Campeonato Paulista. É isso aí. Então, não concordo, não é esse o time, mas ele é muito válido de ser escalado para que o treinador da Ponte, o Alberto Valentim, possa avaliar como é que será que vai o Luiz Felipe no meio. E o Serginho está correndo mais do que no Campeonato Paulista, e o Diego Tavares chegou bem, e o Bruno Lopes briga com o Gé por uma condição de titular. Como é que pode ser isso? E o Danley, centroavante, que foi muito prestigiado e sem aspas no Paulista e não marcou nenhum gol e não deu nenhuma assistência, também perdeu espaço ou está contundido? Então são muitas dúvidas, muitas incógnitas que a gente tem que decifrar aqui, por isso que não acho que seja essa a escalação para estrear dia 12 lá em Floripa, no Orlando Scarpelli contra o Figueirense. Batistão. 18h08 em Campinas, Esporte em Debate hoje até às 19h30. E eu quero falar agora da Rocha Autopeças. Como está a manutenção do seu veículo? Atenção para a dica muito importante da Rocha Autopeças. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos da sua família. E fazendo a manutenção preventiva regularmente, você evita as surpresas desagradáveis. Na Rocha Autopeças, além de fazer a manutenção preventiva do seu veículo, você encontra tudo em peças mecânicas nacionais ou importadas e uma gama completa de peças originais e de reposição. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Confira mais, anote aí, rochaautopeças.com.br. Acesse e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. 18h10, intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate.
junto com a gente. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Emerson Canadá Veículos. Comércio de veículos novos e seminovos, importados e nacionais, todos revisados e garantidos. Sempre trabalhando para a sua satisfação, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Comprove, faça uma visita e conheça a variedade no estoque. Emerson Canadá Veículos, Rua Venâncio Gomes dos Reis, 105, Jardim do Trevo, em Campinas. Consulte pelo 19-3278-4461. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Aprecie os sabores da Itália no restaurante com a vista mais bonita da cidade. Aqui, cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão, tradição e um atendimento que faz você se sentir em casa. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. E para levar nossas massas artesanais para sua mesa, visite nossa rotisserie ou peça pelo delivery 19-3294-2087. Família Gianni, da nossa família para a sua família. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui agora, é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a partida de estreia do Fortaleza na Libertadores, hoje contra o Racing da Argentina, 9h30 da noite no Estádio Castelão. O provável Fortaleza de João Ricardo, Tinga ou Mancuso, Kusevich, Titi e Bruno Pacheco, Lucas Sacha, Paulo Fernandes, Emanuel Martínez, Marinho, Moisés e Lucero. Esta a equipe do Fortaleza do Juan Pablo Voivoda. Já o Racing, atual campeão da Sul-Americana e também da Recopa, do técnico Gustavo Costas, com Arias no gol, de César e Sousa, Colombo e Rojas, Almendra, Nardoni, Martirena, Salas, Vieto e Martínez. Apita o jogo paraguaio Juan Benítez. Tem a estreia do Fortaleza, jogo contra o Racing, hoje 9h30 da noite no Castelão, em Fortaleza, no Ceará. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Carlos
Batista. 18 horas e 15 minutos em Campinas, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Batista, Orlando aqui de Caraçu, Minas Gerais. O melhor goleador que teve no Guarani foi Jorge Mendonça. Foi maior que o Careca. Jorge Mendonça. Tá bom, Batista? Um abraço. Tá bom, abraço, muito obrigado. Oi, Batista, maior mentira foi a nova Arena da Ponte. Estou esperando até hoje. Edson Luiz Magri, Distrito de Souzas. Abraço, amigo. Muito obrigado aí pela sua participação. Diz aqui o ouvinte Batistão. Boa tarde. A maior mentira do Guarani foi a sua fundação, que foi no dia 1º de abril e passaram para o dia 2 de abril, para não virar chacota. Abração, Xandão Fera. Boa tarde, Batista. Eu gostaria da sua opinião sobre os jogos treinos de preparação. Quando perde, não acha que é muita tempestade no copo d'água? Porque se ganha de 4-0 do Palmeiras, não significa nada em um jogo treino. Diz aqui o Augusto. Augusto, eu tenho como critério não dar nenhum valor nem na derrota e nem na vitória no jogo treino. Eu penso que o jogo treino é justamente como diz o próprio nome, treinar. Se é um jogo amistoso, com número limitado de alterações, é diferente. Jogo amistoso com árbitro profissional apitando, com presença da torcida, a imprensa transmitindo, aí é bem diferente de um jogo treino, onde o maior compromisso não é ganhar o jogo, e sim treinar a equipe, preparar a equipe. Ah, mas se está perdendo o jogo treino, vai perder também no campeonato. Não penso dessa maneira. Por que que você vai submeter os jogadores à exaustão no treino, estando sujeitos a uma contusão, e aí tira o jogador do campeonato? Ah, mas o campeonato será duro e difícil. Importante que também no treinamento fosse duro e difícil. Tem dois lados para você encarar dessa maneira. Um é da maneira que você está colocando, que é real, e o outro seria preparar adequadamente, taticamente, tecnicamente, para no campeonato, aí sim dar o sangue, dar tudo aquilo que o time pode colocar em campo. Eu penso dessa maneira. Eu acho que treino é para treinar, como o próprio nome diz. E a competição, o campeonato, aí sim, tem que entrar realmente para rachar, tem que entrar para valer. E aí, se acontecer de ter uma contusão, é do jogo, faz parte do processo. Agora, se machucar no treino, aí não tem nenhum sentido, né? São 18 horas e 18 minutos em Campinas. Ouvinte participando, mensagem de áudio, mensagem de texto. Tá dizendo aqui, Batista, estou com o CH. A verdade é uma só. Ambos times são incógnitas. É o Paulo Henrique. Muito obrigado, Paulo Henrique. Um abraço para você, muito obrigado. Olha, o problema é que não tivemos acesso, mesmo no caso do Guarani, que abriu aí em 2 oportunidades o treino. Não deu para ver absolutamente nada. O Guarani abriu o treino alemão, não abriu o coletivo. O treino alemão, o que você vê no treino alemão? Você vê lá domínio e passe, domínio e passe. Tudo bem, deu para ver lá alguma coisa. Agora, o bom mesmo seria o coletivo, com o time titular enfrentando o time reserva. No outro treinamento, o Guarani mostrou lá as cobranças de arremates a gol, né? Bacana, legal, entendeu? Agora, não dá uma compreensão.
O ideal seria, por isso que eu disse aqui, disse na tela da Band também, pedindo que os clubes marcassem pelo menos um jogo amistoso. Um jogo só. A Ponte vai fazer mais um agora no sábado contra o Água Santa, jogo treino, na parte da manhã. E o Guarani faz um contra o Pouso Alegre, lá em Águas de Lindóia, também no sábado. Então, Guarani 4 e a Ponte 4 jogos treinos. Desses 4, poderia pegar um e abrir para a torcida, abrir para a imprensa e fazer o jogo amistoso com camisa de jogo e também com arbitragem, né? O amistoso, por que ele é diferente? Porque é um jogo profissional. Tem que atuar com a camisa profissional, ter arbitragem profissional, abrir bilheterias se for cobrar o ingresso e também aí ter o acesso à imprensa para transmitir o jogo. Jogo treino, ninguém tem acesso, ninguém sabe o que é que efetivamente aconteceu de verdade. 18h21, informações do Guarani. Vladimir Catarino, diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate. Chegando com as informações do Guarani. Elenco bugrino segue em Águas de Lindóia nesta última etapa da intertemporada antes do Campeonato Brasileiro da Série C. O elenco segue lá até o próximo sábado. No sábado, disputa jogo-treino contra o Pouso Alegre, retorna no fim de semana em Campinas e na semana que vem finaliza já em Campinas a preparação para a primeira partida na Série C. O confronto vai ser contra o Maringá, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Guarani tem 5 reforços para a disputa da competição nacional. São eles o lateral direito JP Galvão, pertence ao Botafogo, disputou o último Campeonato Paulista pela Inter de Limeira. O lateral esquerdo Caio Christian, ex-Grêmio Prudente. O meia Pablo Baianinho, ex-Vitória. E os atacantes Lucas Macedo, ex-Belenenses de Portugal. E o Ryuta Takahashi, do Gamba Osaka do Japão, são os jogadores contratados para a Série C e vão ser mesclados com aquele elenco, né, que terminou a competição do Campeonato Paulista, fez até uma campanha razoável, mediana no Campeonato Paulista, em nenhum momento correu riscos de rebaixamento, chegou a liderar o grupo, né, chegou perto até de buscar a classificação, perdeu o fôlego na reta final, mas deixou uma boa impressão o elenco bugrino. E agora, com o enxerto desses jogadores que chegaram, a expectativa, a esperança do torcedor bugrino é de uma boa participação. Boa participação resume-se acesso, né? Volta à Série B do Campeonato Brasileiro. O Guarani, portanto, nesse primeiro confronto em casa contra o Maringá, a CBF deve divulgar aí nas próximas horas ou no mais tardar amanhã a tabela, né, da primeira rodada, pelo menos desmembrada, para saber exatamente a data e horário do primeiro jogo do Guarani no campeonato. Competição que começa no final de semana seguinte, segundo final de semana do mês de abril, vai ser dado o pontapé inicial para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série C. As informações do Bugre, aqui no Esporte em Debate. Sabe aquele carro que você está procurando, que tem sonhado com ele? Um veículo seminovo, mas bonitão, muito bem cuidado. Você vai encontrar com garantia comprovada e aquele preço que cabe aí no seu bolso. Na Emerson Canadá Veículos. Sim, Emerson Canadá Veículos, uma concessionária especializada em comércio de veículos novos e seminovos, importados e nacionais. E todos revisados e com garantia. Comprove você mesmo, faça uma visita e conheça o estoque da mais alta qualidade, com variedade de modelos e marcas. E aquele seminovo, né, que você está querendo, o seminovo dos sonhos te esperando na Emerson Canadá Veículos. E a Emerson Canadá Veículos tem o negócio certo para você, nas condições ideais para o seu pagamento. Então, você pode conferir. Vá você mesmo fazer uma visita, tomar um cafezinho gostoso. Emerson Canadá Veículos. Anote aí o endereço.
Rua Venâncio Gomes dos Reis, 105, Jardim do Trevo, em Campinas. Consulte pelo telefone 19, que é o código de área, e o número 3278-4461. Anotou? Então eu vou repetir para você anotar. 19 é o código de área e o número 4461. Anote aí. Aliás, 3278-4461. 3278-4461. Anote também o site, que assim você tem condição de entrar lá e dar uma olhada com vagar. É emersoncanadaveículos.com.br. Entre, faça contato, você que está sonhando com aquele carro bonitão. Emerson Canadá Veículos. Rádio Bandeirantes. Vamos lá, então eu não consegui o time do Guarani, que fez jogo treino, perdeu para a Portuguesa pelo placar de 4-1. Mas tenho algumas informações. Deni Júnior está com desconforto muscular e não está sendo aproveitado. Por isso, Samuel está fazendo a função de centroavante, mas ainda carece de condicionamento físico. Samuel foi dito aqui pelo técnico Maurício Souza, que está assim botando muita fé. A leitura que fizemos pela fala do técnico do Guarani, que ele está botando muita fé no Samuel. Mas o Samuel tem essa carência no condicionamento físico e tem 2 semanas, né? Guarani vai estrear no dia 13 de abril contra o Maringá, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. No ano passado, ele sofreu uma contusão, Samuel, uma contusão muito parecida com aquela contusão que sofreu o Bruno Mendes, ruptura do tendão de Aquiles. Ficou muito tempo parado e aí depois conseguiu a recuperação, mas no momento ele estava fora do peso, ainda está tentando entrar no peso ideal. E no primeiro tempo, os times foram modificados para o segundo tempo, mas no primeiro tempo o ataque foi formado por João Vitor, Samuel e Rafael Bilu. João Vitor, Samuel e Rafael Bilu. E aí, CH, você acha que esse será o trio de ataque do Guarani para a Série C? E ainda tem a questão da lateral esquerda. Guarani estava ganhando o jogo contra a Portuguesa e acabou sofrendo um empate quando estava com o time titular, ainda no primeiro tempo, justamente do lado direito de ataque e esquerdo de defesa. Local onde o Guarani, no Campeonato Paulista, tomou 11 dos 14 gols que sofreu. E aí, CH, como corrigir esse setor e também se você acredita que esse ataque do jogo treino será o ataque da Série C. Tomara que não. Mas eu não sei. Não posso te responder essa pergunta difícil que você está me fazendo. O que o Guarani tem que arrumar é seu meio-campo. Urgente. No Campeonato Paulista a gente viu a qualidade ou a não qualidade dos atletas que aí estavam. Parte foi embora, parte ficou. E o Guarani não repôs no setor, né? Não repôs. Salvo o engano da nossa parte. Eu estou falando aqui tudo no campo teórico, sem ver. Então, por que deu problema nas costas o lateral esquerdo do Guarani no Campeonato Brasileiro e Paulista? Porque o meio-campo completamente desorganizado, para não usar outro adjetivo. Fora a lentidão de zagueiro, uma série de coisas. Então o Maurício, ele vai ter, é muito bonito ter conceito ofensivo, e esse é o DNA do trabalho dele, mas você precisa ter peça para poder fazer com que o seu conceito seja aplicado na partida de futebol. Não adianta eu ter um conceito ofensivo e só tenho volante e zagueiro no meu time. Você precisa de um equilíbrio.
né? Com jovens valores, jogadores experientes. O treinador não faz milagre, não. Muitas vezes eles têm bastante culpa. Não é o caso do Maurício, a meu ver. Ele não recebeu, ele diz o contrário, mas também é um discurso politicamente correto. Ele não diz que não tem, mas nominalmente você sabe que não tem. Você sabe que não tem. Qual é o meia? Qual é o ponta de lança? Qual é o segundo volante confiável? Não tem. Tem aí nota 4, nota 3,5, nota 4,75, mas jogador mesmo que você pode, bota aí pra jogar que esse dá conta. Não tem. Não tem. Salvo engano, tem 1, 2 ou 3. Desculpa, eu sei que é a realidade. Desculpa, eu sei que existe a limitação financeira. Tudo isso a gente já está cansado de saber. Agora, nós vamos ter que acreditar nas apostas que o Guarani tem feito nessa janela de contratações. E no tempo que o Maurício tem agora, que não teve no Campeonato Paulista para treinar o time. Eu só posso acreditar nisso. Porque nos valores individuais, salvo engano da minha parte, eu tenho que dizer que eu estou pessimista. Porque o que chegou no Guarani só foi jogador desconhecido. Jogador que você pega a ficha corrida, toma informação, isso aqui é bonzão, pode trazer. Desculpa, pode ser um ou outro, mas a maioria é desconhecido. Então como é que eu vou dizer para o ouvinte ficar tranquilo que a preparação está sendo bem feita? Eu acho que a ida do time no Oscarim é muito positiva, parabéns à escolha da diretoria. Eu acho que tem que proporcionar esse tipo de estrutura para o time de futebol. É assim que se faz futebol. Mas precisa de jogador, precisa de peças, precisa de valor individual, precisa de jogador de qualidade. Então, vamos ver o que o campeonato vai mostrar, mas desde que terminou o Campeonato Paulista, eu tenho certeza do que eu estou dizendo. As deficiências, para mim, são muito claras, muito evidentes. E se o Guarani não der jeito rapidamente de resolver isso, e de repente na arrumação do técnico ele dá jeito, e eu torço para que isso aconteça, mas acho pouco provável, o Guarani vai ter problema na Série C, Batista. E para você, Tigrão, a mesma pergunta, né? Como corrigir esse setor esquerdo de defesa e também se você acredita que esse será o trio de ataque para a Série C. E uma outra informação é de que os times que estão sendo utilizados pelo Maurício Souza nesses jogos treinos são times bem diferentes dos times que ele utilizou no Campeonato Paulista. Então, veja, vou pegar aqui o último jogo do Guarani só para auxiliar aí na sua análise, para ver se dá para montar um time diferente. No jogo diante do Corinthians, empate 2-2, Guarani jogou com Gabriel Mesquita, Lucas Justen, depois entrou Ian Henrique, Rafael Rodrigues, Lucas Rafael, Emerson Barbosa, Matheus Sarará, Caio Melo, depois entrou Raí Nascimento, Anderson Leite, depois entrou Vinícius Iuge, Rafael Bilu, depois entrou Matheus Regis, João Vitor e João Marcelo, depois entrou o Deni Júnior. E aí, Tigrão, a sua análise falando do Guarani. Bom, a pergunta que você fez e disse que é a mesma é se o trio ofensivo vai ser João Vitor, Samuel e Rafael Bilu. É essa a pergunta? Sim. Então vamos inverter. Convencionalmente, para você que está no mundo da bola há bastante tempo, há várias décadas, convencionalmente, quando você vai dar a escalação de um ataque com 3 jogadores, o primeiro joga em que lado? Convencionalmente. Direito. Então vamos inverter, porque o Bilu, que aliás terminou o Campeonato Paulista em alta e fez um golaço lá no empate do Guarani contra o Corinthians, ele é canhoto e joga do lado direito. Então a pergunta, eu respondo assim: Bilu na direita, Samuel centralizado,
E João Vitor, que é destro do lado esquerdo, acho um bom ataque. Ponto. São 3 boas flechas. E eu começaria com esse ataque, porque parece que não vai dar para o Deni Júnior, que se ele está lesionado, hoje é dia 1º, há 11 dias da competição, não está nem treinando. Ele não está lesionado. Ele está com desconforto. Desconforto é lesão, Batista. Então, mas não é... Ele teve uma lesão séria ano passado. Recuperou, cirurgia, recuperou. Agora é um desconforto, algo que até o início do campeonato ele pode se recuperar. Quem teve cirurgia foi o Samuel. Tô falando do Deni Júnior. Perfeito, Deni Júnior, correto. Tá lesionado. Se é desconforto muscular, ele não tá treinando, é lesão. Desconforto é estiramento ou não? É distensão ou não? É apenas um desconforto de grau 1 ou não? Mas não tá treinando. Então, se o jogador não está treinando e essa informação é verdadeira, dificilmente ele vai ser utilizado na estreia contra o Maringá no Brinco de Ouro. Portanto, eu acho um bom ataque dentro do que é a realidade da Série C. E também eu quero pegar um outro viés aqui, tá? Eu não quero aqui ficar dizendo que o Guarani já mergulhou na crise, que o Guarani já naufragou na Série C. Sabe por quê? Porque não é a Champions League. Mas tem times bons. Tem sim. Inclusive a estreia é duríssima. O Maringá é vice-campeão paranaense. Mas chegou à final junto com o Operário de Ponta Grossa. Verdade também. Mas eliminaram o Coritiba e Atlético Paranaense. Sim, o Sub-20. E os times do Paraná, os grandes lá, dão de ombros, bem diferente do futebol paulista, que está de parabéns, que continua valorizando, festejando, enchendo os estádios, fazendo festa quando ganha, chorando quando perde, lamentando muito quando cai, festejando quando sobem da A2. O futebol paulista valoriza. Os clubes paulistas continuam valorizando muito o campeonato regional, estão de parabéns por isso. E a federação, que eu critico às vezes, está de parabéns também por ter feito um grande campeonato, com públicos espetaculares aí nas quartas de final, nas semifinais e nas finais. No Paraná, os caras dão de ombro. O Maringá foi vice-campeão. Tá bom, bom time, vem bem aí, terceira fase da Copa do Brasil, mas não enfrentou o Coritiba, que vai jogar a Série B, não. Nem enfrentou o Atlético Paranaense, que também vai jogar a Série B, não. Pegou lá o Sub-20 com um ou outro enxerto para teste. Os grandes do Paraná utilizam o Campeonato Paranaense como laboratório. Então, jogo difícil. Mas o campeonato da Série C não é a Champions, não é a Libertadores, não é a Série A do Campeonato Brasileiro. Por isso que é Série C. Então, eu vou mais devagar. Eu pego esse viés, peço licença aos pessimistas torcedores do Guarani, peço licença nesse momento para pedir uma trégua. Esperar, pô. O cara tá lá em Águas de Lindóia, treinando 2 períodos, alimentação balanceada, um resort de altíssimo nível, o clube se desdobrou, a diretoria fez das tripas coração para dar esse recurso a mais, para dar esse conforto, para proporcionar essa estrutura. Então vamos devagar. Então, respondendo a sua pergunta, para mim é um bom ataque, e se o Guarani estrear com ele, é o que tem de melhor sem o Deni Júnior no momento, porque o Bilu terminou em alta, o João Vitor também, só que o Bilu na direita e o João Vitor na esquerda, e centralizado aí nesse momento, não é muito a dele, que ele gosta também de um pouco de beirada, fazendo diagonal, vai o Samuel, se o Deni Júnior não tiver na ponta dos cascos. Qual que é a outra pergunta que você fez? Lateral esquerda. Sim. Emerson Barbosa, eleito o melhor lateral esquerdo do Campeonato Paulista, em alta. Foi outro jogador depois que disputou uma Série B no ano passado de altos e baixos. Foi bem. Agora, as jogadas coincidentemente saíram mais daquele lado, é porque ele apoia mais do que o lado direito. E aí, o treinador, inteligente como é, que tem boa leitura de jogo, já deve ter percebido e está corrigindo isso, que ele não pode abrir mão do apoio importante, explosivo, né? Apoio de explosão muscular do Emerson Barbosa,
ele não pode abrir mão disso, mas ele tem que corrigir quando o Guarani perde a bola lá na frente ou quando a jogada não fecha pelo menos em tiro de meta. Perdeu a bola, o time adversário já vem para cima, não deu tempo de recompor a contento. Tem que ter uma organização de meio de campo para não deixar o quarto zagueiro exposto, para não deixar uma cobertura que quando o zagueiro sai de uma faixa mais central e sai para cobrir uma jogada de flanco, aí ele deixa aberta a grande área e aí sai o gol. Então, acertar uma cobertura por ali, porque é inadmissível para um time que joga com 2, às vezes 3 volantes, não ter essa jogada combinada de que alguém tem que fazer a dele. Não é que vai fazer em todos os lances, não. Vai ter lance que ele vai, a bola vai demorar para voltar, ele volta e já está postado. Mas tem bola que é perdida, que há o desarme, ou que é batido e o goleiro pega e sai rápido, né? Não queima nem os 8 segundos regulamentares agora, que já estão valendo até nas competições da Comebol, e aí pode pegar abertas as costas, mas eu não tenho nesse momento nenhuma restrição ao futebol do Emerson, muito pelo contrário. Ele foi um dos destaques do time no Campeonato Paulista e na minha escalação, como está tudo indefinido ainda, é o Emerson, o Mesquita, o Gabriel Mesquita no gol e mais 9, Batista. Mas esse ataque que vem aí tentando ganhar algo de entrosamento, eu gosto. 2 de beirada que subiram muito, que terminaram o Paulista em alta, e inclusive o Bilu, né, no último jogo, fazendo aquele gol antológico, difícil, pegando de primeira, e não foi só o gol, jogou bem o jogo todo. Então, o treinador tem que tomar por base o último jogo oficial, a última aparição, e depois começar as experiências por aí. Como ele não tem mais o João Marcelo, que também marcou gol contra o Corinthians, ele está achando centralizado. Os beiradas ele vai repetir aquilo que nós vimos contra o Corinthians, onde, aliás, o Guarani foi muito bem empatando em 2-2, depois de ter virado o jogo contra o campeão paulista da temporada. Só uma correção, o lateral esquerdo, o melhor lateral do campeonato foi Escobar, lateral do Santos. O Emerson teve a melhor média do SofaScore. Plataforma, né, que dá nota em toda a rodada para todos os jogadores. Mas eu me referi à avaliação das notas. Isso, exato. Então a melhor média foi do Emerson Barbosa. E falei isso. Mas o lateral escolhido, eleito pela seleção do Campeonato Paulista, foi o Escobar, lateral esquerdo do Santos. A seleção é política. Todo mundo gosta de número. Hoje, número no futebol manda mais do que a bola. Então, na avaliação de pontuação jogo a jogo, ele foi o melhor. 18h43, intervalo. Voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br.
Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo Prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 MB até 1 GB de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. São 18 horas e 46 minutos em Campinas. Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Eu perguntei para os nossos queridos ouvintes qual foi a maior mentira do futebol. E vários participaram aqui, né? E colocando a opinião deles, qual a maior mentira no futebol. E pode continuar mandando, tá? Porque o programa hoje vai até às 19 horas e 30 minutos. Então você pode mandar para cá 97102-1493. 97102-1493. Boa tarde, Batista. Para mim, a maior mentira do futebol foi o jogador Carlos Kaiser, que nunca entrava em campo, sempre contundido, mas conseguiu contratos nos maiores clubes do Rio na década de 80. Um fenômeno. Diogo Matosinho Bugrino, da pele até o osso. Diogo Matosinho, abraço pra você. Carlos Kaiser. Lembra desse jogador, CH? Carlos Kaiser. Década, disse o Matosinho, Diogo Matosinho, que é da década de 80. Lembra desse jogador ou não? Ele jogou nos principais clubes. Jogou não, né? Se inscreveu, ele era amigo dos principais jogadores, sabe o cara, o Parça? E naquela época, empresário bom, ele estava toda hora em time bom. Se eu não estou enganado, jogou no Botafogo, esteve no Vasco, Flamengo, mas nunca deu um chute na bola. Estava sempre no departamento médico. Esse é o verdadeiro, futebolisticamente falando, 171, bem lembrado pelo Matosinho. E você, Tigrão, lembra de Carlos Kaiser? Lembro, mas não tenho saudade. Olha, eu tô vendo aqui, né, a ficha do Carlos Kaiser tem 61 anos. 61 anos, Carlos Kaiser. Carlos Henrique Raposo, mais conhecido como Carlos Kaiser. É um ex-futebolista brasileiro que atuava como meia. Beleza, maravilha. Então os comentaristas participam também da brincadeira. 18h49 para você, CH. Qual foi a maior mentira do futebol? Hoje nós estamos fazendo essa pergunta porque hoje é o dia da mentira em CH. Eu falei na tela da Band isso. O sequestro relâmpago, que não aconteceu sequestro nenhum do Somália.
Somália não apareceu no treino, depois ele veio com essa desculpa, foi na delegacia, olha, fui sequestrado, me levaram joias, relógios, dinheiros, aí me largaram no endereço tal, e eu vim aqui fazer um boletim de ocorrência. Muito bem, beleza. A polícia investigou, rapidamente se descobriu que era uma grande desculpa esfarrapada, e o seu Somália, que jogava na época no Botafogo, 2011, ele acabou dando uma desculpa, né? Perdeu o horário do treino e acabou dizendo que foi sequestrado. Mentira! Mentira, mas vou te contar, o cara, ele foi criativo, muito criativo. E você, Tigrão, entrando também na brincadeira. Aliás, Tigrão, antes de você falar a sua, né? Por que dia 1º de abril é o dia da mentira? Ah, Batista, eu até já fiquei sabendo disso daí uma época aí, mas eu não me lembro mais. Não me marcou, não dei muita importância. Eu sei que tem uma explicação, mas eu não me lembro. A explicação, né? Uma delas é que surgiu na França, começo do século XVI. O Ano Novo era festejado no dia 25 de março, data que marcava a chegada da primavera, e as festas duravam uma semana e terminavam no dia 1º de abril. E tem uma outra que em 1564... E por que por terminar as festas, no dia que termina as festas, é dia da mentira? Qual a explicação? Então, a explicação é que em 1564, depois da adoção do calendário gregoriano, o rei Carlos IX, rei da França, determinou que o Ano Novo seria comemorado no dia 1º de janeiro. E aí os franceses resistiram à mudança e continuaram a seguir com o calendário antigo, pelo qual o ano se iniciaria no dia 1º de abril. E aí era mentira. Então, aí os gozadores, né? Todas as épocas da história tem os gozadores. Tem. Começaram a ridicularizar, enviando presentes àqueles que continuavam com o calendário antigo, presentes estranhos, esquisitos, e mandando também convites de festas que nunca aconteciam. E aí começou então a história do dia 1º de abril ser o dia da mentira. E como é que era o nome do rei que implantou o calendário gregoriano? Carlos IX. Então, ele é seu xará. E se você perguntar pro Felipe, seu neto, ele vai falar assim pra você: Carlos IX. Que você é nono dele. Então, né, o Felipe conhece bem esse negócio de nono Carlos e Carlos IX, né? Mas o Carlos IX inverteu tudo e mudou o calendário, e aí criou-se o dia da mentira. Quanta bobagem, não? Muita bobagem. Muita, que conteúdo, hein? Você quer que eu conte a maior mentira? Sim, pra você, qual é a maior mentira do futebol? A Copa do Mundo de 78, quando alguns cronistas argentinos, depois da goleada vergonhosa da Argentina, que precisava ganhar de 6 para eliminar o Brasil de ir às finais, contra o Peru, né? No saldo de gols, precisava fazer 6, fez. E aí, todo mundo viu que aquilo foi, o Peru já estava eliminado e tal, e o regime duro, regime de chumbo, né? Rafael Videla, o presidente da Argentina na época, e a Argentina tinha que ganhar porque tinha uma questão também do patriotismo, de tentar recuperar a autoestima do povo, de tentar desviar um pouco o foco. Nunca o futebol, que no Brasil já foi chamado de ópio do povo, foi tão usado como ópio do povo argentino como em 1978, na Copa do primeiro título da Argentina. E aí, alguns cronistas, para continuar valorizando a
histórica classificação da Argentina, começaram a dizer que o Quiroga, goleiro do Peru, não estava na gaveta. Essa, para mim, é a maior mentira da história do futebol. Bom, são 18h55 e eu quero falar do Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. O Ponto 10 Pizzaria e Restaurante tem o self-service de primeira qualidade, com a maior variedade, requintado com todos os dias, servindo almoço, carnes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa, pratos à la carte, aí cervejas geladíssimas, diferentes tipos de sucos e drinks, almoço todos os dias, ambiente agradável, climatizado, bom atendimento e preço baixo. E tem almoço especial para você comemorar com a família, com os amigos. É no Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. E tem desconto para grupos acima de 10 pessoas. Fale com o João Dias, sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias. Anote o WhatsApp do João Dias, 97410 6068. 97410 6068. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante, Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na região central de Campinas, bem pertinho ali da Moraes Salles, entre a Moraes Salles e a Aquidaban, e tem estacionamento em frente para facilitar a sua vida. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Fala, rapaziada da Band. A maior mentira pra mim, rapaz, é quando aquele narrador é baixinho, canelinha fina, uma mistura de Givanildo de Oliveira com Raimundo Nonato, da escolinha do professor Raimundo. Quando ele começa, a bola passa do meio de campo, cara. Não tá nem na intermediária, ele começa a lá, vem a ponte, pode ser agora a jogada perigosa e vai sair o gol. Cara, a bola não chegou nem na intermediária. E eu acreditava nessa aí, velho. Até que eu comecei com o radinho pro campo. Aí descobri que o Papai Noel não existe. Valeu, rapaziada. Valeu, Renato Alves, sempre com as suas tiradinhas. No rádio não tem jogo ruim. O jogo pode ser uma pelada, uma desgraça, mas no rádio, todo jogo é um jogo bom. Eu lembro aqui a história do Armando Nogueira. Armando Nogueira foi o jornalista que melhor escreveu sobre esportes. Um poeta, um profundo conhecedor da língua portuguesa. Foi diretor de jornalismo durante muitos anos da Rede Globo de televisão. Ele era do Piauí, já falecido, que Deus o tenha. E ele tinha amigos no Rio de Janeiro, torcedor do Botafogo. Botafogo tinha um timaço, Newton Santos, Garrincha, Quarentinha, enfim. O time do Botafogo era um timaço, uma seleção. E o Garrincha, aliás, o Armando Nogueira, foi para o Rio de Janeiro. E chegando lá no Rio de Janeiro, os amigos que ele tinha levaram ele para assistir um jogo, sabiam, né, que ele era torcedor do Botafogo. Levaram ele para assistir um jogo do Botafogo. E ele assistiu o jogo do Botafogo, o jogo inteiro, e os amigos, quando terminou a partida, os amigos perceberam que o Armando Nogueira não estava assim, eufórico, entusiasmado, e frustrou os amigos, porque os amigos acharam que era um grande presente, ou seja, levar o amante, levar o time do coração para ele assistir um jogo do time que ele torcia fervorosamente. E aí perguntaram o motivo, por que o Armando Nogueira não estava tão eufórico, tinha acabado de assistir
o jogo do Botafogo. E ele pegou e falou para os amigos: é que no rádio era muito melhor. Ele gostava do Botafogo e torcia para o Botafogo ouvindo o rádio, ouvindo os radialistas, os narradores. As rádios do Rio de Janeiro entravam rasgando fortemente no norte e no nordeste também. Então muitos torcedores, até hoje, torcem para os times do Rio de Janeiro por causa das emissoras cariocas, que tinham grandes narradores que narravam esses jogos, e eles eram jogos onde o torcedor não tinha imagem, né? Só tinha o locutor, ele confiava no locutor e ouvia o locutor escrevendo aquelas jogadas extraordinárias, maravilhosas, e aí é o caso do Armando Nogueira. Então o jogo do rádio, que o Armando Nogueira torceu para o Botafogo, era muito melhor do que o jogo ao vivo no estádio quando ele foi assistir. Eu sempre falei aqui, só ilustrando isso que você acabou de dizer, que é uma história maravilhosa, que eu sempre falei, nunca neguei, que eu sou corintiano por causa do meu pai, né? Meu pai era fanático, acho até que num determinado momento a sua saúde foi até prejudicada, já era uma saúde precária e ela piorou por causa de emoções com o futebol, especialmente com o Corinthians. Mas quando ele estava muito bem, a gente ficava ouvindo o jogo, especialmente de domingo à tarde, quando ele não estava trabalhando, que ele trabalhava a maioria dos domingos. Mas quando ele estava em casa, nesse horário, do jogo das 16 horas, por exemplo, aquele jogo de 71, a maior virada da história, essa é a história, chamado jogo do Adãozinho, eu ouvi com meu pai num domingo de julho, gelado. Estávamos nós dois na cama, minha mãe lá trabalhando, cuidando de já começar a preparar o jantar do domingo, e eu e meu pai embaixo de um cobertor grosso ouvindo o jogo no rádio, na Rádio Tupi, com a narração do Haroldo Fernandes. 2-0 para o Palmeiras, 2-2, Corinthians empatou, aí o Palmeiras fez 3-2, aí o Corinthians fez 3-3, e depois o Corinthians fez 4-3. Pois está perdendo duas vezes, uma por 2-0 e uma por 3-2, empata e vira no finalzinho 4-3. A maior emoção, talvez, que um corintiano da época tenha passado, até porque era na época da carência de títulos, né? Na época daquele momento terrível do Corinthians, da fila, sem conquistar títulos. Tinha vencido o último Campeonato Paulista em 1954. 54 para 70, né? Já tínhamos ali 16 anos, sem títulos, mais 71, 17. Aí o Corinthians vai ganhar 6 anos depois o campeonato de 77. Muito bem, nós ouvimos aquilo, depois do encerramento da jornada, entrevista com os jogadores, não sei o quê, aquela euforia toda. E eu, quando era 8h30, 9 horas, tinha que levantar cedinho para ir para a escola. O meu pai não me deixava dormir. Não dorme que nós temos que assistir o videotape. E por questões de lei, o pessoal gravava naquelas fitonas de rolo, né? E depois levava para a emissora, aí tinha que preparar tudo, ia para o ar na própria Tupi, na TV, lá para as 11h30 da noite, mas ia na íntegra, não tinha edição. Então a gente via o jogo. Então eu ouvi um jogo e vi um jogo pelo rádio, que eu achei que tinha sido o maior jogo do mundo. Eu criei imagens e situações fantasiosas e maravilhosas, com a vitória de 4-3 do Corinthians contra a Academia, no auge da Academia. Os 2 gols do Palmeiras primeiros foram marcados pelo César e o terceiro, 3-2, pelo Leivinha. Só para ficar registrado aqui com Dudu, Ademir, o Leão no gol, e aquela coisa, o Leão já tricampeão do mundo. E o jogo que eu vi depois, meu pai só faltou me dar café com Coca-Cola para eu não dormir, para ver o videotape na íntegra com ele, porque era um negócio histórico. E foi bonito, os gols, o gol do Adãozinho, o gol do Tião, e aquele negócio todo, o gol do Natal, ponta direita que veio lá do Cruzeiro, mas não foi a mesma coisa. Não foi. Mas é porque você já sabia o resultado, não. Eu imaginava imagens muito mais maravilhosas na televisão do que as imagens que o rádio me passou na narração do Haroldo Fernandes. Só para
contribuir com essa história espetacular que você contou aí do Armando Nogueira, que gostava muito mais do Botafogo jogando pelo rádio do que ele estando ao vivo no Maracanã. Ótima contribuição, ilustrando aí essa questão, né, levantada aqui pelo Renato Alves. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. O hambúrguer Texas da Seara é feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. Salsichas Seara, sabor e versatilidade para o dia a dia ou para servir em ocasiões especiais, como festas, aniversários e confraternizações. A linguiça calabresa Seara é feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. Pode ser assada, frita ou cozida. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, é saboroso como presunto e leve como peito de peru, com 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Iga Atacado, o maior atacarejo da região. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Osvaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope. Chega fácil, tá? Pelo BRT do Terminal Campo Grande, que fica próximo. Ou, se for de carro, tem estacionamento coberto lá no local mesmo. Lojas também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a Mega Loja em Sorocaba. Bandeirantes. 19:07, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Emerson Canadá Veículos. Comércio de veículos novos e seminovos, importados e nacionais, todos revisados e garantidos. Sempre trabalhando para sua satisfação, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Comprove, faça uma visita e conheça a variedade no estoque. Emerson Canadá Veículos, Rua Venâncio Gomes dos Reis, 105, Jardim do Trevo, em Campinas. Consulte pelo 19-3278-4461. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes.
Chegando com Em Dia com a bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar Campeonato Brasileiro. Ontem, no fechamento da primeira rodada, o Bragantino empatou por 2-2 diante do Ceará. Estava perdendo pelo placar de 2-0, mas foi buscar o empate. A segunda rodada, ela será realizada no sábado e também no domingo. Hoje começa a fase de grupos da Libertadores da América. 7 da noite pelo Grupo G, Grupo do Palmeiras, jogam no Paraguai, Cerro Porteño e Bolívar. Hoje também é dia da estreia do Fortaleza. 9h30 da noite no Castelão. O Fortaleza, pelo Grupo E, encara o Racing. Quem também joga hoje é o Barcelona, do Equador, que eliminou o Corinthians na pré-Libertadores. Pega o Independente Del Valle. Já pela Copa Sul-Americana, a estreia também de brasileiros hoje, terça-feira. Com destaque para o Cruzeiro, que às 19 horas pega o União Santa Fé pelo Grupo E da competição. Quem joga hoje também é o Fluminense, 9h30 da noite, na Colômbia, contra o Once Caldas, e o Atlético Mineiro, que enfrenta o Cienciano. São os jogos, portanto, da fase de grupos da Copa Libertadores da América e também da Sul-Americana. Lembrando que pela Libertadores, amanhã tem a estreia do São Paulo, na quinta-feira tem o Palmeiras, tem ainda o Flamengo, ainda o Corinthians, que joga amanhã pela Copa Sul-Americana. São os times brasileiros nas competições internacionais. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. 19:12 pautas, notícias do dia, que o comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. Pauta 1. Depois de Rodrigo Garro, o Corinthians terá mais um desfalque para as próximas semanas. O goleiro Hugo Souza foi diagnosticado com uma lesão grau 2 no reto femoral da coxa direita e deve desfalcar a equipe por um mês. Matheus Donelli assumirá a vaga de titular no gol do Timão. Pauta 2. O presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, Luiz Otávio Veríssimo Teixeira, deferiu nesta terça-feira o pedido da Procuradoria e determinou a perda de mando de campo de 3 partidas ao Internacional no Brasileiro Feminino, após o ato de racismo relatado em partida da última segunda-feira contra o Sport. O Colorado, nesta terça, afirmou que uma de suas atletas da base foi responsável por atirar uma banana em direção ao banco de reservas do Sport. O contrato dela foi rescindido. O ocorrido foi num jogo entre as equipes no campo do Sesc Campestre, em Porto Alegre, e terminou empatada a partida em 2-2. Pauta 3. Abel Ferreira pediu desculpas aos torcedores do Palmeiras pela resposta polêmica dada na entrevista coletiva depois do empate sem gols com o Botafogo no último domingo. O treinador português cutucou a torcida do Palmeiras ao comentar os gritos de campeão dos torcedores do Botafogo durante a partida. A declaração não repercutiu bem
E Abel Ferreira, então, utilizou as redes sociais para pedir desculpas aos torcedores do Palmeiras. Abre aspas. Ontem tive uma fala que não fez jus a tudo que essa torcida já fez e representa para mim. Vocês são parte fundamental da minha história e não ficaria de bem comigo mesmo se não viesse corrigir o que disse. Fecha aspas. Escreveu Abel. E aí, CH, qual é o tema que você escolheu para o programa de hoje? Quero falar do Abel Ferreira. Ainda bem que ele pediu desculpa, mas isso não apaga o que ele tem feito de estranho nesses últimos tempos, principalmente. Destempero, toda hora brigando com o repórter, fecha treino desde a pandemia, ninguém assiste treino do Palmeiras, briga com tudo que é árbitro e representante. Ele tem muita qualidade no trabalho dele, mas a antipatia é uma coisa que transcendeu. Não tem um só, nem o torcedor do Palmeiras defende mais o Abel. Eu não sei se ele está cavando a saída do Palmeiras, se ele está com um problema, se ele precisa buscar ajuda médica. O fato é que ele não está sendo e não está tendo um comportamento condizente com um time do tamanho do Palmeiras, dentro e fora de campo. Essas constantes, essa coisa de ficar toda hora batendo de frente com um torcer, ele quer ensinar a torcida no Brasil a torcer. Ele quer ensinar repórter e jornalista a falar e fazer o seu trabalho. Isso é dentro da verdade dele, ele não é o senhor da verdade. Eu acho que ele fez muito pelo Palmeiras, fica no hall dos principais treinadores que o Palmeiras teve na história, entre os melhores. Agora, desse jeito, do jeito que está, é melhor que ele deixe o Palmeiras. Antes que toda essa... A torcida venera ele. Essa é a grande verdade. Só que com esse comportamento, fica todo mundo revoltado. Agora ele mexeu com a torcida, comparou a torcida do Botafogo com a do Palmeiras. Não tem nada a ver uma coisa com outra. O Botafogo é o atual campeão mesmo. E ganhou dentro do Palestra Itália, lá do Allianz Parque, quando o Palmeiras estava na frente do Botafogo no Campeonato Brasileiro do ano passado. Essa é a verdade. Né? Então, lamentável. O menos mal é que ele pediu desculpas, mas não é a primeira vez que ele faz isso e ele anda pisando muito na bola, Batista. 19:17. Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil. E aí, Tigrão, qual o tema que você escolheu para o programa de hoje? A grande preocupação da torcida do Corinthians com dois jogadores fundamentais no esquema tático do time, na engrenagem do time jogar. O Hugo agora com esse problema muscular sério, 30 dias, é muito tempo. O Corinthians já tem amanhã, já tem aí Copa Sul-Americana, e o Hugo é meio time, né? O Donelli é bom goleiro, formado na base, bom menino, tem qualidade, mas está muito, muito, muito longe, mas distante. Anos-luz de distância ele está tecnicamente e de personalidade, de atuações decisivas do Hugo, que para mim hoje é o melhor goleiro do Brasil. Então essa é uma grande preocupação e o Corinthians vai sentir muito que a diferença, a distância técnica é monumental. E além do Hugo, o Garro, né? Rodrigo Garro, argentino, menino canhoto, muito bom de bola, vinha jogando aí com uma tendinite no joelho, não rendeu, não era nem a sombra daquele jogador decisivo, e foi se tratar da Espanha. O Garro foi se tratar agora, está na Espanha para tentar resolver. Eu acho também isso um exagero, uma bobagem, com a medicina esportiva, com a fisioterapia tão avançadas que nós temos no Brasil. Acho um exagero, mas é problema dele e é uma preocupação muito grande para o Corinthians. Ele foi tratar lá esta tendinite, que é um problema crônico que ele não consegue resolver e que vem atrapalhando muito a sua movimentação dentro do campo. Então o Corinthians, depois da grande festa
pela conquista merecida do título paulista, começa aí o brasileiro e agora a sul-americana, com desfalques exponenciais para a manutenção das boas atuações da equipe. 19h19. Boa noite, Batista, CH e Tigrão. A maior mentira do futebol foi o senhor Luan no Corinthians. Abraços, João Busso. Boa noite. A maior mentira que vi no futebol foi o jogador Ticão. Ticão seria o novo Pelé. Jogou na Ponte. E o Diogo Matosinho deve ser parente do Carlos Lemos Matosinho. Olha, pode ser, né? Não tenho essa informação para te dar. Pode ser que seja, pode ser que não. Às vezes é uma coincidência de sobrenome. Batista, Tigrão e CH. Ontem fechou a primeira rodada. Eu assisti uns jogos e confesso, o que vi não me agradou em nada. Futebol mesmo só igual a bola esférica. Qual a opinião de vocês? Diz aqui o Edivalmir Massa. Bom, não há tempo para debater, mas para atender aqui o Edivalmir Massa, começo com você, Tigrão, a sua opinião aí sobre a primeira rodada do Brasileirão. Decepcionado com a performance dos clubes paulistas. Ninguém venceu. A esperança era que o Red Bull Bragantino ontem quebrasse essa escrita, mas também estava perdendo, o máximo que conseguiu foi empatar. E o nível técnico abaixo do esperado, mas dentro do previsto. Por conta, logicamente, de ser um início de competição. E para você, CH, a sua reflexão aí sobre o tema levantado aqui pelo Edivalmir Massa. O único jogo que chegou próximo do aceitável foi Flamengo Internacional. O restante, uma grande decepção, concordo com o Edivalmir. Boa noite, Batista. A maior mentira do futebol foi quando disseram que o Neymar ia ser o melhor jogador de futebol do mundo. Messias Rodrigues de Souzas, Campinas. Sempre lembro quando vem alguém de Souzas. Quando alguém participa do distrito de Souzas, lembro da minha querida mãezinha, Eunice. Nasceu no Arraial dos Souzas. Bonito nome, né? Nome Eunice. Eunice era o nome da minha querida mãezinha. Mas desde a infância colocaram o apelido nela de Nena. Cresceu, virou mulher, teve filhos, se casou e virou Dona Nena. Com o nome lindo desse, era chamada de Dona Nena. É a questão do apelido de infância que acompanha o ser humano durante toda a vida. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa noite para todos. A respeito do tema de hoje, a maior mentira do futebol. Se tratando aqui de futebol de Campinas, na minha opinião é a Turbo System. Provavelmente vocês se lembram também, né? Apareceram com esse negócio de Turbo System, que faria um grande investimento no Guarani, chegaram a citar até nomes de jogadores que na época estavam no auge, jogadores a nível de Europa. No fim, foi descoberto que era tudo mentira. Só o Guarani mesmo para aprontar essa com os torcedores. Aqui é o Rafael de Campinas. Eu fui no lançamento do projeto, lá no Tênis Clube, né, Batista? Mas sabe o que é pior disso aí, ô Tigrão? Não pagou nem o buffet. Na época, o Guarani recusou uma proposta do Abílio Diniz. Abílio Diniz, que depois, né, se enveredou aí pelo mundo do futebol, já falecido.
Guarani recusou uma proposta do Abílio Diniz para aceitar uma proposta da Turbo System. A proposta da Turbo System era muito melhor. E como era o nome do cara, Batista? Não pagou nem o buffet lá que serviu os bolinhos lá como é que fala? No coquetel. Não, como é que serve aquelas bolinhas de queijo? Não, como é que serve? Tinha garçom, tinha tudo. Bolinha de queijo. Aquilo lá quando vem quente queima a língua, hein? E você morde por fora, é frio, cai o queijo derretido na língua, eu vou falar pra você. Mais da metade da potência vai embora. Como é que era o nome dele, Batista, do italiano? Nino Nicoletti. Deus me livre. Inclusive, ele era amicíssimo de um cantor italiano, que sempre ele comentava. Não vou lembrar o nome do cantor, mas era um cantor famoso italiano. Sei. E aí... Não era Sérgio Endrigo, era outro... Não vou lembrar. Tô querendo lembrar, mas não tô lembrando. Eu acho que aquele dia, rapaz, eu não sei. Tinha alguma coisa no ar no Salão Nobre, Salão Social do Tênis Clube de Campinas, que não tava legal. Então teve a cerimônia, teve a apresentação, foi apresentado o projeto, aí começaram a servir as coxinhas frias, cheia de... Aí, vou falar para você um negócio, eu falei, mas não sei, parece que tem alguma coisa aqui que não tá ornando. Logo veio a realidade. Foi bem lembrado aí pelo nosso ouvinte, o Renato, acho que é o Renato, né? Bugrino, aquela foi de trincar o parmito, viu, Batista? E atenção para o sorteio, um par de ingressos para o Wet n Wild e mais um boné. Bandeirantes. Aí, Fabiano Gonçalves Amadeu. 19 é o código de área e o número 99700 e 4 números que, claro, não vou divulgar os números. Mas parabéns, hein, Fabiano Gonçalves Amadeu. Tem 3 dias úteis para retirar aqui na recepção da Bandeirantes os seus presentes. E muito obrigado para todos que participaram. E parabéns ao Fabiano Gonçalves Amadeu. E agora na lata. Responde na lata. Vamos lá, atenção, quando perguntado sobre o início de Vitor Roque com a camisa do Palmeiras, Abel Ferreira questionou. Vitor Roque está conosco há um mês. Vocês lembram o que aconteceu com o Mbappé, que nos primeiros 7 jogos fez 0 gols? Você acha válida essa comparação? Ainda está muito cedo para criticar o novo atacante do Verdão em CH. Acho cedo. Tem que esperar um pouco mais. O time do Palmeiras foi completamente mexido. Ele é bom jogador, tá devendo, é verdade, mas é muito cedo para cobrança. E você, Tigrão, qual é a sua opinião sobre o tema? Acho muito cedo, mas ele sofreu um pênalti na semifinal e um pênalti na final. Se os caras não marcam, não é problema dele. Vamos lá, Tigrão, fase de grupos da Libertadores começa nessa terça-feira. Dê aí o seu palpite. Qual o brasileiro favorito ao título da Libertadores? Flamengo. E para você, CH? Flamengo. Olá, CH, qual o resultado do primeiro duelo entre o duelo com o time brasileiro pela fase de grupos da Libertadores? Fortaleza, Racing da Argentina ou empate? Empate. E para você, Tigrão, o seu palpitômetro está calibrado hoje ou não? Está calibrado e esse time do Racing é bom, hein? Time bom. Joga lá no Ceará. Racing. Valeu, CH. Um abraço para você e até amanhã, CH. Um abraço, até amanhã, Batista.
Valeu, Tigrão, um abraço pra você e até amanhã, Tigrão. Abraço, Batista, um abraço, amigos da Bandeirantes, e até amanhã, se Deus quiser. Muito obrigado para todos que mandaram mensagens, mesmo aqueles que não tiveram a mensagem lida ou o áudio colocado no ar, mas de coração eu agradeço muito a sua mensagem. E amanhã estaremos de volta às 5 da tarde com o Esporte em Debate aqui pela Rádio Bandeirantes. Claro, 11h30 da manhã tem o Nossa Área com a apresentação do CH. E das 12 até as 13 horas, na tela da Band tem os Donos da Bola. Valeu, gente! Grande abraço, muito obrigado pela participação. Vem aí o Esporte em Debate Nacional. Tchau! Agora...